Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso 33º episódio do programa Livremente e é com satisfação que estamos nesta nossa emissão da segunda temporada, não é? Porque nós estamos agora, depois de setembro, nesta segunda temporada do Livremente. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. E, ora bem, aqui... Ok, muito bem. Olá, Igor. Olá, Catarina. Olá, Brígida. Este programa que nós temos do Livremente é um programa que faz parte de um projeto de literacia na área da saúde mental, para nós tentarmos levar ciência, para levarmos metáforas, exemplos, conversas, tudo de uma forma informal, para levarmos isto às pessoas e para que cada um possa ser mais inteiro, mais conhecedor de si próprio, consiga ser muito menos vítima e ser muito mais responsável pela sua própria vida. Portanto, no sentido em que sermos mais donos e senhores do nosso caminho e não propriamente estarmos aqui numa trajetória de destino, porque não há destino para além daquele que nós fazemos todos os dias. Olá, António. Olá, Liliana. Olá, mais Góis. Portanto, o nosso programa de hoje é o nosso 33º episódio. Agradecer o patrocínio da M-Saúde, uma clínica médica e de saúde mental, empresa de consultoria comportamental para empresas, para avaliação de riscos psicossociais e também palestras e eventos presenciais em empresas e online. Portanto, obrigado à M-Saúde. E nós hoje vamos falar sobre estratégias para lidar com o stress. Portanto, o stress é algo que faz parte da nossa vida, todos nós. Eu não sei se me estão a ouvir bem ou se estão a ver bem. Se isso não estiver a chegar em condições, vão partilhando nos comentários. Se as estratégias para lidar com o stress é algo que vocês veem dentro da vossa família ou nos vossos amigos, marquem os vossos amigos aí nos comentários para que eles venham assistir à palestra e para este nosso episódio. Façam as perguntas que quiserem, isto é realmente uma interação e quanto mais interativo for, melhor. Eu vou tentar falar devagar para que possamos chegar ao máximo da nossa comunidade possível. Olá, Sérgio. Olá, Helena. Olá, Céu. E, portanto, o stress é algo bom ou é algo mau? O stress é algo que nós todos os dias precisamos, provavelmente, para funcionar. Porque o stress tem sempre a ver com uma adaptação às circunstâncias de vida. E, portanto, quanto mais eu consigo adaptar-me às circunstâncias, mais funcional nós somos. E por isso o stress tem uma função adaptativa e protetora da nossa sobrevivência. Por isso, se nós transformarmos todo o tipo de stress num problema, então nós vamos quase que estar a ser contra a natura. Portanto, a nossa natureza precisa de stress para funcionar. E se nós pegarmos um pouco naquilo que é a investigação e a literatura nestas áreas, nós podemos pensar que o stress... Há stress de dois tipos. Pegando, por exemplo, num investigador destas áreas, que é o Hans Selye, nós temos o eustress, que é o stress bom, e temos o distress, que é o stress mau. É aquele que nos altera as nossas capacidades de funcionamento em termos biológicos, psicológicos, sociais, profissionais, académicos ou espirituais. E, portanto, nós precisamos de perceber como é que as circunstâncias de vida estão a alterar o stress para que nós continuemos a estar adaptados ou se, por contrário, estamos a ficar mais vulneráveis. E por isso, o que eu vos proponho hoje é falarmos sobre algumas estratégias que estão recomendadas em termos de intervenção clínica e são cientificamente sustentadas para nós conseguirmos reduzir o stress. Portanto, não é apenas uma opinião pessoal, é sim, acima de tudo, uma evidência que sabemos que dá um contributo à natureza humana. E tudo que implique uma quantidade de pessoas e nós conseguirmos, pela evidência desse grupo de pessoas e pela quantidade de pessoas, tudo que implique nós conseguimos ter resultados significativos, nós começamos a perceber que há fatores preditores
Ou seja, há fatores em termos de comportamento que contribuem para nós gerirmos melhor o stress. Isto porquê? Porque a vida tem sempre um território em que nós podemos controlar e tem outro território em que nós não conseguimos controlar. E aquilo que eu não consigo controlar, eu tenho que saber gerir na minha zona de poder, que é a minha zona daquilo que eu posso controlar. Portanto, isto é algo transversal que eu tenho vindo a transmitir ao longo do tempo, que é a vida não é aquilo que nos acontece, a vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Portanto, eu vou repetir porque isto parece simples, mas é mesmo a âncora de quase nós termos uma filosofia de vida, uma forma de olharmos para a vida, em que eu não sou definido pelas circunstâncias, eu vou gerir a minha vida em função daquilo que eu escolho fazer, em função do que eu tenho. E, portanto, a vida não é o que me acontece, a vida é o que é que eu faço com aquilo que me acontece. Portanto, os estressores, ou o stress é algo que, por exemplo, pode nos pôr mais eficazes quando vamos a uma entrevista de emprego. O stress é algo que nos põe mais eficazes no debate ou numa conversa com alguém quando precisamos de argumentos para sustentar o que nós queremos dizer. O stress é algo que nos ajuda quando, por exemplo, precisamos fazer uma apresentação numa aula. O stress é algo que nos ajuda a ganhar coragem para ir falar com a paixão da nossa vida. O stress é algo que nos ajuda a conseguir tomar a coragem para arriscar e conseguir tomar certas decisões, porque é essa capacidade de aprender a lidar com as circunstâncias, tendo em conta as nossas características, que vai facilitar, obviamente, as oportunidades que a vida nos vai dando. Porque se eu abdico de aproveitar o stress que as oportunidades me dão para ser capaz de reagir e de adaptar, isto faz com que eu fique mais disfuncional. E a disfunção leva sempre a maior rigidez. Reparem que tudo na vida flui, a natureza humana flui, o planeta flui, portanto as marés enchem, ficam vasas, a fome aparece, comemos, a fome desaparece, há dia, há noite, a Lua tem ciclos, os planetas têm ciclos, ou seja, a vida é feita de uma fluência constante ao longo do tempo. E, portanto, tudo que implique flexibilidade está sempre associado a maior funcionamento. Tudo que implique maior rigidez está sempre associado a maior distorção ou a maior problema. Por exemplo, em termos emocionais, a tristeza rígida, pegando primeiro na parte flexível, acontece algo de mal. Estamos tristes, a tristeza é algo adaptativo. Eu preciso da tristeza para fazer considerações sobre o que é que me faz sentir dessa forma, para refletir sobre as circunstâncias e pensar em alternativas para depois fazer escolhas e tomar decisões. Quando nós temos stress e que começamos a desenvolver emoções que já não fluem e elas começam a ficar rígidas ao longo do tempo, isso faz com que as nossas emoções fiquem mais cristalizadas, ou seja, eu fico menos flexível. E a tristeza rígida é depressão. As preocupações rígidas viram perturbações de ansiedade. Os medos específicos rígidos são fobias. Portanto, tudo que tem a ver com rigidez emocional desenvolve sempre doença, ou desenvolve sempre perturbação clínica. E já temos aqui alguns comentários que eu fui vendo e vou agora andar para trás. Portanto, a Mariana, boa noite Mariana, transformar o que nos acontece em oportunidades de sermos mais fortes. Pegar em pedras e fazer delas um castelo. Exatamente. É claramente isso, é aproveitarmos oportunidades. E a questão é que se eu não consigo treinar a capacidade de ver o mundo tal como ele é e conseguir olhar para as circunstâncias que estão à minha volta para perceber o que é que está disponível para tomar decisões, nós não vamos, obviamente, ver as oportunidades que existem. E quando eu não consigo ver as oportunidades e só tenho a competência, porque há muita gente competente e felizmente muitos de nós
temos competências que ficam escondidas, e toda a gente tem competências se conseguir de facto explorá-las e procurá-las. O problema é que quando temos a competência, mas não nos pomos a jeito da oportunidade, nós vamos obviamente não conseguir o resultado que queremos. E então nós temos azar. E portanto o azar é sempre essa combinação entre as oportunidades que nós nos pomos a jeito e as competências que temos. As competências vão comigo, mas se eu não escolho as oportunidades certas, porque não as vejo, obviamente eu não vou conseguir fazer as melhores escolhas. Quer dizer, são se calhar as melhores que eu consigo até aquele momento. Mas quando ampliamos a consciência, quando começamos a ver melhor o mundo que temos, quase que numa visão mais abrangente, uma visão mais de helicóptero do que estarmos a jogar logo o jogo lá no terreno, quando eu consigo pensar sobre o que estou a pensar, nós geralmente ficamos a articular melhor aquilo que vemos. E isso faz-nos, obviamente, controlar melhor as emoções. E, portanto, quem controla melhor as emoções, ou melhor dizendo, quem gera melhor as emoções, vai ter, obviamente, menos momentos de stress disfuncional. As chamadas borboletas na barriga, diz o António. Sim, e esse é quase que o instinto, não é? Aquele gut feeling, a sensação visceral que, se nós não ouvimos o que sentimos, obviamente vamos tomar decisões que não são no timing que nós queremos, no momento que nós queremos, e são decisões que depois são tomadas nos momentos que os outros querem ou que o mundo nos pede. E quando nós temos dificuldade em tomar decisões em função do nosso instinto, daquilo que nós somos de uma forma genuína, de uma forma autêntica, vai ser obviamente mais difícil nós conseguirmos encontrar uma forma de gerir melhor o stress. Isso é o que acontece normalmente no contexto de trabalho. Curiosamente entrei de férias e aparentemente entrei numa espécie de ressaca, não sei se é normal, depende das férias, portanto geralmente há sempre um período de que sabe muito bem, porque paramos, não é? Mas depois há ali um período de adaptação e o que interessa é que saber que temos trabalho é um fator protetor, por isso é que as férias sabem bem. Por isso temos que aproveitar o período de férias para descansar, para aproveitar essa sensação de ressaca, para, em vez de a julgar, saber apreciar o momento, abraçar as circunstâncias que a vida nos pode dar nesse momento e, se necessário, nessa altura, olhar para a natureza, ver o campo, ver a floresta, ir passear ao mar, descansar, dormir, ler, o que bem entender, namorar, por aí fora. Isto porque estava habituado a trabalhar sob stress positivo. Isso é bom, cá está, o eu-stress. O stress positivo é o eu-stress, é aquele que nos ajuda a produzir, é aquele que nos ajuda a ter resultados. Esse é sempre protetor. O que me alavancava a ação e a eficácia no trabalho, por mais cansaço que pudesse sentir a certo momento. Certo, mas nós temos que saber gerir, porque se eu não faço uma boa gestão daquilo que causa stress, até posso ser muito funcional, mas leva ao desgaste. Porque a profissão, a nossa atividade, como o desporto, nós estamos em provas muito... A profissão é uma prova de maratona, não é uma prova de velocidade. E por isso nós temos que ir respeitando a biologia para conseguirmos ter saúde mental. Não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. O corpo e a mente não estão separados. O corpo e a mente estão numa sincronização, numa simbiose que eles falam um com o outro. Se temos, por exemplo, muito stress, andamos a dormir mal, por exemplo, altera-se o apetite, altera-se os ritmos de sono porque dormimos pouco. Isto faz com que, por exemplo, nós tenhamos uma predisposição para andarmos mais impacientes. Se estamos mais impacientes, aumentamos o risco de ter mais conflitos. Se temos mais conflitos com pessoas, vamos ter mais atritos que vão causar problemas. Se temos mais problemas, ficamos mais pessimistas e começamos a pensar mais negativamente. Se o mundo emocional é mais negativo, a motivação perde-se. Se a motivação se perde, eu fico mais estressado. Se eu fico mais estressado, obviamente vou ficar mais disfuncional. Se eu fico mais disfuncional e não sei gerir isso, acabo por aumentar o risco de desenvolver perturbações clínicas, como é lógico. Portanto, nós temos que respeitar que não há saúde mental sem um corpo são. E o pilar para a saúde mental é eu perceber que tenho que cuidar do corpo, que é a parte biológica.
É como terem um bom carro e o carro não ter combustível ou ter peças meio estragadas porque ou o óleo não está em condições, ou não tem água, ou o radiador também não está com os níveis certos, ou não tem gasolina. E, portanto, por muito que possamos ter um carro de luxo e vamos de Porto a Lisboa, ou vamos de São Paulo a Santos, e não conseguimos ter as condições para que o carro funcione, ter aquele carro ou nenhum é exatamente a mesma coisa. E, portanto, se nós queremos ter saúde mental, nós temos que ter claramente uma neurobiologia funcional. E o nosso corpo, que é só vamos ter a oportunidade de ter um corpo na vida, desde que nascemos até que morremos, nós temos aqui um período de tempo para saber cuidar do corpo. E cuidar do corpo, acima de tudo, tem a ver com aspectos biológicos, no sentido de cuidarmos dos ritmos de sono, cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos da atividade física ou do movimento, porque estes são os pilares básicos para que um corpo fique mais predisposto a funcionar em condições. Porque sem essa capacidade de gerirmos por opção, é uma escolha nossa, saber comer bem, saber manter uma atividade física regular. Não tem a ver com desporto propriamente dito, é atividade física, não é exercício, é atividade. Caminhadas, subir escadas, descer escadas, esquecerem o elevador quando vão para casa, por exemplo, e subirem pelas escadas ou descerem pelas escadas. Uma caminhada regular, diária, à hora do almoço ou ao final da tarde. Portanto, há uma série de estratégias que nos ajudam a funcionar melhor para termos menos stress. Portanto, sem esta neurobiologia de base, eu não consigo proteger a saúde mental. Portanto, eu vou vulnerabilizar, eu vou aumentar a vulnerabilidade à doença mental e antes disso, eu vou aumentar a vulnerabilidade ao stress e se estamos mais estressados, isto vai ser uma autoestrada para nós chegarmos mais tarde à doença mental se nós não conseguimos cuidar. Diz aqui o António também, tive felizmente momentos de mais calma em que pude realizar outras funções que não exigiam tanto desgaste físico. Claro que se há desgaste físico tem que ter mais repouso, portanto precisamos dormir mais quando há desgaste físico. Olá Marcelo, olá Fernanda, olá Joaquim, olá Fernanda, boa noite. E portanto, tendo em conta toda esta base de que não há saúde mental sem essa neurobiologia funcional e nós temos que saber gerir o stress e não rejeitar o stress como se fosse uma coisa má. O stress, como vos disse no princípio, tem uma função protetora, tem uma função adaptativa. Eu não tenho que pensar se fico em stress se me aparecer um urso à frente. Portanto, se me aparece um urso à frente, eu quero responder de uma forma reativa e automática para começar a fugir dele. Porque se eu tenho que racionalizar, não, está aqui um urso, bom, em primeiro lugar, deixa-me ver se o urso quer conversar. Não, a partir dele não vai querer conversar. Então agora deixa-me pensar, será que eu tenho que fugir? Ora bem, ele tem 2,5 metros, eu tenho 1,80 m, portanto isto se calhar não vai dar lá, este David de Golias não vai dar lá uma luta em condições. Portanto, eu não tenho que fazer esta racionalização. O meu instinto natural vai-me proteger reagindo automaticamente. Portanto, a batida cardíaca aumenta, a respiração fica mais ofegante para ir buscar mais oxigênio ao ar, os músculos vão ficar mais tensos para eu poder começar a fugir do urso, vou começar eventualmente a suar, porque em caso de luta isso faz escorregar e consigo manter a nossa homeostase, a nossa temperatura equilibrada. A tensão muscular e a corrente sanguínea vai facilitar com que eu comece a fugir rapidamente do urso e, portanto, o stress está-me a proteger. Agora, se eu não tenho urso e começo a reagir com estes sintomas, então eu aí já começo a ter aquilo que é uma perturbação de ansiedade. Portanto, há fatores que nos protegem e há fatores que nos vulnerabilizam. Há um stress que é bom, que é o eu-stress, e há um stress que é mau, que é o distress. Portanto, eu vou partilhar hoje convosco várias estratégias, já toquei em algumas, mas vou agora enumerá-las e que têm a ver com validação científica, estas que passo a recomendar, porque são estratégias que têm evidência em centenas de estudos. E, portanto, se nós procurarmos criar rotinas e sermos consistentes nestes comportamentos, nós vamos aumentar a predisposição para que o nosso organismo consiga reagir de uma forma mais eficaz ao stress, às situações de stress.
uma boa alimentação e a regularidade da mesma ajuda a manter um bom nível de saúde mental. Claro, não é? Por isso é que saber comer conta, não é? Portanto, um primeiro fator é nós termos a consciência dos vários contextos de vida e das várias pessoas que estão à nossa volta para nós conseguirmos perceber o que é que aumenta o stress e o que é que diminui o stress. Todos nós temos estressores, não é? E esses estressores aumentam o risco de nós termos alterações psicossociais, ou seja, alterações que nos colocam mais disfuncionais. E há outros contextos e pessoas que também nos facilitam a adaptação e que nos fazem sentir que estamos a fluir mais. E por isso, quanto mais consciência nós temos destes vários contextos e das pessoas, mais eu começo a perceber os contextos que eu posso escolher estar com mais frequência. Posso também escolher os contextos que posso reduzir a frequência. Posso perceber os contextos que eu tenho que aguentar, porque eu percebo que há contextos que temos que suportar, temos que aguentar, pelo sentido de responsabilidade que implica. E a mesma coisa em relação às pessoas. Porque há pessoas que também nos ajudam a sentir melhor e há pessoas que nos ajudam, quer dizer, que nos levam a sentir pior. E eu tenho que perceber aquelas que eu sou obrigado a ter que estar, aquelas que eu posso mexer na frequência dos contactos e aquelas que eu posso mexer na intensidade dos contactos. Por exemplo, há pessoas que eu quero conversar, mas se estou em casa com elas, não conversam. Mas se eu as levar, por exemplo, para um carro ou para um café ou para um restaurante, essa pessoa já fala, já consigo comunicar. Então o contexto conta para eu conseguir a conversa com a intensidade que eu gostava. E portanto eu mudo o contexto para melhorar a intensidade e a qualidade da relação. Esta capacidade de gerir e eliminar os estressores faz com que eu acabe por funcionar melhor ou funcionar pior em função destes contextos e destas pessoas. Se eu conseguir proteger os contextos que me favorecem o equilíbrio, eu continuo a funcionar melhor e a gerir o meu stress. E o stress, quando nós conseguimos gerir as variáveis de stress, nós protegemos as nossas funções, o que vai nos ajudar a produzir melhores resultados. E quem gera melhor o stress vai durar mais tempo a fazer o que está a fazer. Por isso é que digo sempre que geralmente a vida é uma prova de endurance, é uma prova de maratona, em que é quase que um Paris-Dakar. Nós temos que ir dormindo, temos que ir descansando, vamos competindo, vamos descansando, vamos fazendo o que precisa ser feito, vamos cuidando do carro, vamos cuidando do motor. Tudo isto tem que ser gerido. Portanto, quanto mais eu consigo gerir e eliminar os fatores estressores que me são tóxicos, mais funcional e mais vamos ser capazes de gerir o stress. Portanto, eliminar os estressores tem a ver com a capacidade, primeiro, de ter consciência do que se passa. Se eu não tenho consciência da realidade onde estou, eu vou reagir muito mais às coisas em vez de agir sobre o mundo. E nós precisamos saber ter mais capacidade de agir sobre o mundo do que reagir ao mundo. E isto muda completamente o prisma da forma como nós gerimos a nossa vida. E vidas mais proativas, ou seja, quando eu consigo gerir de uma forma ativa a vida, isto alimenta aquela filosofia que eu disse no início, aquela narrativa, que é: a vida não é o que me acontece, a vida é o que é que eu faço com aquilo que me acontece. Diz aqui o António: a autoestima e força de vontade ajudam a que os níveis emocionais sejam fortalecidos. Claro que a autoestima conta, a força de vontade também conta. Mas mais importante do que a autoestima e a força de vontade, porque isto tem a ver com afetos e emoções, é a consistência de comportamentos. A consistência de comportamentos é muito mais forte e robusto do que as emoções. As emoções são temporárias, a vontade são temporárias. E, portanto, eu não vos quero prometer nada se eu estou num momento eufórico e de muita felicidade na minha vida, nem quero tomar decisões definitivas para a minha vida em fases que são negativamente temporárias. Porque quando nós estamos em sofrimento agudo, nós queremos abandonar tudo, e quando estamos em felicidade aguda, nós queremos tudo. E, portanto, tudo que são promessas definitivas em fases temporárias estão sempre condenadas ao fracasso. Portanto, tudo que são promessas definitivas em fases temporárias estão sempre condenadas ao fracasso.
Esta é uma boa frase que acho que até vamos ter que partilhar nos próximos dias, que gostei. E, portanto, nós temos esta capacidade de gestão, faz com que nós então consigamos ter a gestão dos contextos e das pessoas para eliminar ou gerir os contextos e as pessoas mais estressoras. Há uns que temos que suportar e há outros que temos que gerir e outros podemos eliminar. Mas o simples facto de eu já conseguir olhar e perceber como é que eu posso mexer na frequência e na intensidade destas relações já me torna sempre mais funcional. Um segundo fator, e este é mesmo fundamental, é a nossa capacidade de cultivar o apoio social, a nossa rede interpessoal. O apoio social é fundamental. Eu conseguir perceber quem são as pessoas que estão à minha volta que me ajudam a sentir que o tempo voa. Há umas que atrasam o tempo e que o tempo nunca mais passa, e há outras que aceleram o tempo, em que o tempo voa. Quando nós estamos apaixonados, o tempo voa. Quando estamos a fazer um hobby que gostamos, o tempo voa. Quando estamos numa aula que é uma seca, o tempo nunca mais passa. Só olhamos para o relógio, epá, este professor é uma seca, não é? Olha para o relógio há 5 minutos e só passou mais 5 minutos. E, portanto, é esta nossa capacidade de conseguirmos cultivar as relações que valem a pena na nossa rede de suporte, é que nós precisamos desafiar e aumentar a consciência de onde é que devemos explorar. E nós temos 3 grandes grupos de apoio social. Nós temos um grupo primário, que é o grupo emocional, é o apoio social emocional. São as pessoas em que eu sinto que tenho vínculo e afeto, em que me sabe bem, que serve de aconchego, é uma relação mais íntima e pessoal. Pode ser amigos, pode ser família, e eu tenho que saber perceber quem são essas pessoas que merecem estar nesse território. Depois há um segundo território, que é um apoio mais informacional, mais social, ou seja, é o apoio que eu posso ter das pessoas que existem na minha rede, mas não num patamar tão íntimo e tão próximo como esse. Boa noite, a Maria Antónia, não é? E portanto, se eu consigo perceber que há umas pessoas que ficam nesse núcleo íntimo, há outro grupo de pessoas que também fica num grupo um bocadinho mais afastado. E depois há um terceiro grupo, que é o apoio informacional, que tem a ver com a comunidade onde eu estou inserido. E nós precisamos saber o que é que existe à nossa volta. Ou seja, que clubes, que associações, o que é que fazem na junta, na prefeitura, na Câmara Municipal, no clube, que tipo de atividades existem no lugar onde nós estamos. Porque é a capacidade de nós socializarmos e de estarmos inseridos na comunidade que nos faz aumentar o sentimento de pertença. E o sentimento de pertença com o apoio social, quanto mais eu consigo encaixar ou encontrar as comunidades ou as pessoas que me ajudam a gostar do que faço, a sentir que estou a expandir, que estou a aprender coisas novas, que estou a encontrar novos conhecimentos, que estou a aprender novas coisas, isto vai fazer com que eu acabe por ter menos fatores estressores. Porque se tenho o trabalho, por exemplo, e se temos um trabalho que me dá aquele patamar primário, fundamental do que é o trabalho, que é a autonomia e independência. Nós precisamos do trabalho primeiro para isso, para a autonomia e independência. E só depois é que vem a parte do gosto, mas primeiro é essa autonomia e independência. Eu preciso dessa autonomia e independência para depois, por exemplo, ter o salário para fazer as atividades na comunidade com as pessoas que eu quero fazer. E, portanto, eu percebo que há cinemas, que há clubes de jogos de cartas, há clubes recreativos, há clubes de línguas, há clubes de convívio para poder interagir, de aprender novos hobbies e novas atividades. Eu tenho que procurar, primeiro tenho que saber. E saber é preciso estar informado, as pessoas têm que ir atrás disso. E por isso é que esse terceiro território das nossas relações interpessoais, neste cultivar a rede de suporte social, importa. Portanto, eu tenho o grupo de pessoas mais íntimas, um grupo intermédio e esse grupo de circunstâncias e o que está na comunidade. Portanto, eu não posso
ficar desapontado com algumas pessoas só porque elas não correspondem ao que eu quero. Porque isso vai-me fazer sofrer e se calhar eu começo a transformar amizades ou a julgar amizades como preto e branco. E se alguém me desaponta porque não corresponde às minhas expectativas, porque essa pessoa pode não ter tempo, por exemplo, para aquilo que eu quero fazer, porque é que eu hei de ficar chateado com alguém que não teve tempo para estar comigo naquele momento? E por isso, eu tenho que perceber que se calhar há pessoas que, ao não corresponderem tanto ao que nós queremos, devem passar da categoria mais íntima para a categoria intermédia. Quem está na categoria intermédia, se calhar, se eu a conhecer melhor, passa para a categoria mais íntima. Há pessoas que estão na categoria intermédia que se calhar passam para a categoria mais de terceiro nível, mas nós precisamos de todos. Eu se calhar preciso de um bom amigo para uma conversa íntima, mas depois gosto mais do outro amigo para ir para o karaoke, se calhar gosto mais do outro amigo para ir ao cinema, e eles têm níveis de estar e de maneira de estar que são diferentes entre eles. O facto de conseguirmos cultivar essa rede tem que ser treinado ao longo do tempo. Ninguém cria amigos de um dia para o outro. Nós precisamos de tempo uns para os outros, precisamos de convívios, precisamos estar presentes, precisamos perguntar, precisamos querer acrescentar valor ao outro. Quanto mais eu estou preocupado com o meu umbigo, mais as pessoas me deixam sozinho. Quanto mais eu estou preocupado em dar ao outro, em acrescentar valor ao outro, mais as pessoas também querem estar comigo. E portanto, é isto que nós devemos fazer na vida, é isto que faz-nos funcionar melhor, para que baixe o stress, porque estamos perto de pessoas que nos ajudam, que nos deixam ser iguais a nós próprios, que nos fazem passar o tempo e o tempo voar. Quando o tempo voa, o momento é bom. E tudo o que é bom, mesmo que passe, valeu a pena. E portanto, eu se tenho medo de viver as coisas boas, porque estou com medo que isso acabe, eu nunca vou viver a vida pelas coisas boas que elas são. E portanto, eu tenho que conseguir entregar-me aos bons momentos, precisamente porque eles vão acabar. E sei que os maus momentos, porque os maus momentos não é uma escolha, eles entram-nos pela vida dentro, também tenho que perceber que aquela angústia, aquele sofrimento temporário também vai acabar. Portanto, isso é que é o mais importante. Diz aqui, então, eu passei aqui algumas frases, diz aqui a mais góis, é o sentimento de se sentir como um peixe fora da água. Certo, isso é o sentimento de pertença em relação à rede de apoio. Mas a parte interessante do mundo é que por isso é que a linguagem conta, e é por isso que naquela primeira, quando eu falava de eliminar os estressores, é o primeiro ponto. Para eliminar os estressores eu tenho que ter consciência, e é por isso que para ter consciência eu tenho que pensar. Pensar é usar as palavras, é usar a narrativa, é eu conseguir articular o pensamento tendo em conta as circunstâncias que eu tenho na vida. E isto treina-se. E portanto, quando olhamos para a rede social e vemos então essa noção de sentimento de pertença na rede de suporte, na rede de apoio social, o peixe fora d'água é quando eu sinto que não encaixo. Ou seja, eu posso ter um contexto de vida em que neste momento eu sinto que não estou lá. Ou seja, estou, mas não estou deslocado, sinto-me peixe fora d'água. E isso é uma ótima afirmação, porque faz lembrar precisamente um aspecto fundamental daquilo que nos define. É que eu tenho a capacidade de escolher os mundos onde nós podemos estar. E para isso nós temos que conseguir expandir a visão que temos da vida para que ela não seja tão limitada como muitas vezes nós vemos quando ainda não conseguimos alargar a forma como interpretamos a nossa própria vida. Por isso é que é um treino, isto é um ginásio mental. E por isso tem que ser visto como um desafio, como uma capacidade de nós olharmos para as circunstâncias de vida, saber pensar sobre elas numa perspectiva de que eu sei que vai haver uma solução. E porquê que vai haver uma solução? Porque a natureza humana faz uma coisa muito interessante. É que nós, quando temos problemas, é quando mais pensamos. E quando corre bem a vida, é quando pouco ou nada pensamos. E isto em termos evolutivos, numa perspectiva da psicologia evolutiva, o que nós vemos em termos científicos é que, e numa lógica que sustenta bem esta narrativa, tem a ver com a necessidade de ter que pensar quando as coisas estão mal. Para quê? Porque é que se pensa quando as coisas estão mal? Porque há problemas para serem resolvidos. E se há problemas que têm que ser resolvidos, nós temos que dedicar tempo e pensar neles. E, portanto, nós temos aqui quase que uma tendência instintiva, natural,
genética da nossa espécie para nos obrigar a pensar nos problemas. E quanto mais problemas temos, mais pensamos, precisamente para criar soluções. E, portanto, os stresses que vão aparecendo na vida têm esta função adaptativa que está a associar sempre uma componente cognitiva, que é a parte do pensamento, está a associar sempre uma parte emocional e está a associar sempre uma parte comportamental. E, portanto, nós temos que combinar esta gestão da nossa vida. Portanto, isso, peixe fora d'água, é importante eu perceber onde é que eu estou e porque é que não encaixo e o que é que me falta para encaixar. E a parte boa é que o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Eu não vou condenar a minha visão da qualidade da minha relação de vida com o mundo à minha volta só porque neste momento posso não ter um contexto social que me favoreça ou que não me ajude a ser igual a mim próprio. Eu tenho que fazer um plano, preparar um processo para desenvolver as minhas capacidades e conseguir perceber onde é que eu me posso expor para conseguir ir mudando aos poucos desse contexto para o outro. Agora, mudar de repente não dá. Porque tudo que eu conheço em relação àquilo que eu não conheço mete muito medo daquilo que nós não conhecemos e que não controlamos. E, portanto, mudar de repente vai provocar sempre medo e vai-nos muitas vezes fazer tolerar as circunstâncias onde nós estamos. Saber procurar, ter iniciativa, não ficar no marasmo. E exatamente, é isso. É mesmo muito importante. É isso aí. É isso mesmo, ok? Maria Antónia. E a Mariana também. Realmente, quando estou num momento bom, já fico triste quando for acabar ou as situações e pessoas já não estiverem lá. Se eu começo a tirar energia a um bom momento, porque ele vai acabar, eu não vivo esse momento. Portanto, eu não vou estar lá sensorialmente a 100%. Eu acho que o pôr do sol é bonito porque tem aqueles 10 minutos. O nosso prato favorito que está bonito e que está ali à nossa frente, se eu digo, que prato bonito, não, eu nem vou comer porque ele vai acabar, então é melhor nem comer, mas ele depois fica frio e já perdeu o encanto. E portanto eu tenho que me entregar à degustação e portanto à visão, ao olfato, ao paladar, ao som, ao toque, ao cortar, portanto a textura. Tudo tem que ser explorado para ser vivido. E se eu tenho medo de viver porque posso sofrer, então eu acabo basicamente por facilitar apenas o sofrimento e nunca vivo o lado bom. Perdi minha filha há quase 1 ano, as minhas condolências, esse sentimento de deslocamento é um companheiro persistente. Portanto, são circunstâncias muito diferentes. Nós estamos a falar de circunstâncias de rede social e não de luto ou de perda. Portanto, isso é outro capítulo, é um capítulo muito mais complexo e que certamente noutra altura, com outra temática, nós vamos poder abordar isso com mais detalhe. Mas voltando então a estas questões de inserção social e de sentimento de pertença, é esta combinação. E quanto mais nós conseguimos explicar a narrativa que nos alivia e que nos dá um entendimento, o stress baixa. Por isso é que quando nós entendemos o que se passa connosco, nós sentimos um alívio no nosso funcionamento. Portanto, parece que sai uma dor no peito, parece que desaparece aquela sensação de peso e, portanto, nós quase que respiramos fundo e dizemos, sinto-me bem mais leve. Porquê? Porque compreendemos. Portanto, cultivar uma boa rede de suporte social é fundamental. A primeira foi eliminar os estressores ou gerir os estressores. Terceiro ponto, procurar boa nutrição. Boa nutrição porquê? Porque o corpo funciona porque nós nos alimentamos. Nós precisamos de alimento para funcionar. E, portanto, não há um corpo são sem uma alimentação saudável. E neste campo, a maior parte das pessoas acaba por cometer erros atrás de erros, ter fomes emocionais para compensar as frustrações emocionais que a vida muitas vezes não dá. E se eu tenho um problema e a forma como eu resolvo o problema é comer o frigorífico inteiro, eu obviamente estou com um deslocamento de estratégia para lidar com o fator estressor. Se eu tenho um problema e vou bater com as portas, partir louça, dar berros com alguém que não precisa, nem é a causa do problema, eu tenho um problema de gestão do stress.
E, portanto, eu tenho que conhecer bem o que é que se passa para saber gerir isso. Por isso, nós temos a capacidade de cuidar dos aspectos biológicos, porque a parte biológica é onde nós temos depois o sistema nervoso autónomo, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central organiza-se em sistema nervoso simpático, portanto, o autónomo organiza-se em sistema nervoso simpático e parasimpático. Um ativa o comportamento, outro inibe o comportamento. Portanto, esta forma como biologicamente tudo se articula tem que gastar energia. E energia, onde é que se vai buscar energia? A alimentação. E nós, para gastar energia, para buscar proteínas, para buscar toda uma série de nutrientes que o corpo precisa para funcionar, tem que buscar na alimentação. E se eu não sei comer, então eu, obviamente, vou acabar por... É quase que porem o combustível errado no carro. Portanto, quantas vezes vamos pôr gasóleo e afinal o carro era gasolina? Portanto, quando se troca de carros, não é? Quem é que já teve essa experiência? Conte-me aí quem é que já tinha um carro a gasolina e de repente comprou um carro a gasóleo e trocou o combustível? Ou pôs etanol em vez de pôr gasóleo? Portanto, vão vendo que se calhar nós vamos cometendo erros e o carro avaria. A nossa vida é exatamente a mesma coisa. O nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Se eu não consigo dar uma alimentação saudável, ou se eu compenso de uma forma exagerada as minhas frustrações emocionais, eu deixo de ter fome real e passo a ter fome emocional. E é por isso que se eu não sei gerir os problemas alimentares, porque isto são sintomas de uma causa, eu se giro mal o meu stress, eu posso ter sintomas de comportamento alimentar que me aumentam, por exemplo, o mal-estar, precisamente porque eu cometo erros que a seguir me fazem sentir culpados. E a culpa faz-me sentir arrependido. E ao sentir arrependido vou criar o ciclo outra vez de culpar o problema ou os fatores estressores que me levaram a ir comer. E portanto, se eu tenho problemas de alimentação e percebo que isso tem a ver com as minhas emoções, isto devem procurar ajuda de um psicólogo com a formação em psicoterapia para saber o que fazer com o que se passa. Não é apenas o desabafo. Para desabafar nós não precisamos dos psicólogos por si só. Sabe bem, tudo bem, mas o psicólogo é o especialista que sabe o que fazer com aquilo que é desabafado. Essencialmente é aí que começa o trabalho do psicólogo. Ou seja, é depois de nós percebermos o que se passa, uma avaliação e diagnóstico dos problemas e daquilo que é preciso ser feito, o nosso trabalho vai começar aí. Portanto, nós começamos a trabalhar de uma forma mais visível e mais útil quando começamos a saber o que fazer com aquilo que está a acontecer. E aí a dar recursos e fazer um empowerment, dar ferramentas às pessoas para que, de acordo com as suas circunstâncias de vida, com aquilo que se passa exatamente dentro da sua própria vida, consigamos dar esse poder para a mão de saber utilizar os processos certos para si mesmas e ficarem mais fortes e capazes de serem responsáveis para resolver os seus problemas. Porque nós não podemos escolher o lugar de vítima, porque o lugar de vítima agrava tudo. Quanto mais eu visto o lugar de sofrimento e que não sei o que fazer com esse sofrimento e começo a dizer que está tudo contra mim e que o mundo não me compreende e que isto e aquilo, isto é um território de vulnerabilidade que nós não podemos manter para continuar a sofrer. E, portanto, saber o que fazer com isso é o caminho certo para deixarmos o lugar de vítima e passarmos a ser mais responsáveis pela nossa vida. E, portanto, isto tudo porquê? Porque a parte biológica é o pilar. E se eu não sei alimentar-me em condições, o que é que nós fazemos? Procuramos os nutricionistas. Os nutricionistas são as pessoas certas porque têm a ciência para nos ajudar a cuidar de uma adaptação dos alimentos ao nosso corpo. Eles estudam o nosso corpo para conseguir depois perceber, dadas as nossas características físicas e biológicas, o tipo de alimentação que é preciso para nós, tendo em conta o nosso objetivo. E, portanto, é para isso que eles existem, é para isso que nós recorremos a eles. Eu trabalho numa equipa multidisciplinar que tem nutricionistas e o trabalho que muitas vezes articulamos entre a saúde mental e a nutrição é precisamente por isso. Porque muitas pessoas comem mal, que têm a fome emocional, têm excesso de calorias precisamente porque compram coisas que não devem para casa.
E eu não sei, porque somos leigos, não é? Eu não sei o que é que funciona melhor para aquela pessoa, para aquele corpo, para aquele objetivo, tendo em conta o que existe em termos de alimentação disponível. Por isso é que recomendo claramente procurarmos nutricionistas para nos ajudar a cuidar deste pilar de uma alimentação saudável, porque uma nutrição saudável vai facilitar uma melhor capacidade de gestão do stress e termos menores problemas também de tolerância em relação aos fatores estressores. Outro ponto, relaxamento. Deixem-me ver aqui. Eu quero viver, exatamente. Também eu, queremos todos. Sim, até porque o pôr do sol hoje no Palácio de Cristal foi tão lindo que estava a acontecer e eu a pensar que quando passasse vou aproveitar mais o aqui e o agora. E exatamente, Mariana, é isso. O aqui e o agora é onde tudo acontece, que é a única coisa que existe. Neste momento o que existe é esta nossa conversa entre nós. E, portanto, nós teríamos toda uma série de realidades que podiam estar a acontecer, mas escolhemos estar aqui. É com muita gratidão que vejo as presenças e estarmos aqui na interação. Agradeço aos outros que estão a ver também depois e a darem o tempo da vossa vida a ver este momento e este programa. E tudo isto tem a ver com nós aproveitarmos de uma forma útil para nós próprios. Se conseguirem aproveitar de forma útil para vocês mesmos aquilo que estamos aqui a falar, a mim deixa-me de satisfação e de gratidão, até porque hoje é o dia da gratidão, portanto um grande abraço estoico de gratidão para todos. E portanto esta capacidade de nós conseguirmos apreciar o momento e viver o aqui e o agora é sempre um fator protetor. Portanto, a seguir ainda mais, diz aqui a Fernanda, e deixar os homens daqui em casa sozinhos. Exatamente, portanto imagino que seja ir cuidar de si, viver o momento e deixar aí os homens em casa sozinhos. Exatamente. E eles que também cuidem deles, porque se cada um cuidar de si, nós vamos viver muito melhor uns com os outros. Porque eu, se sou mais inteiro sozinho, e se vocês são mais inteiros sozinhos, o que é que vai acontecer? Nós vamos funcionar muito melhor uns com os outros, porque nós não estamos a precisar por defeito uns dos outros. Nós estamos a precisar por virtude uns dos outros. E quando nós acrescentamos valor uns aos outros, nós queremos estar sempre muito mais tempo juntos. Resumindo, o stress é bom, diz aqui o António, quando é acompanhado por uma boa consistência de comportamentos que sustenta a autoestima e o equilíbrio emocional. É isso mesmo. Portanto, outro ponto importante, a capacidade de relaxar os músculos. O stress nós sabemos que causa tensão muscular. A tensão muscular vai criar, obviamente, o risco de termos, por exemplo, mais dores de cabeça, bruxismo, que é, por exemplo, durante a noite ficamos a ranger os dentes, que depois os dentistas fazem depois aquelas placas para evitar, portanto, como é que se chama? As boqueiras para evitar que os dentes fiquem a roçar e a estragar-se, a moerem uns nos outros, porque é sabido que o stress, quando é maior, nós aumentamos o risco de ter bruxismo. As dores de cabeça aumentam com mais frequência, portanto vamos ter mais frequência e mais intensidade dessas dores de cabeça. Vamos ter também dores de costas, portanto dores musculares, vai aparecer, e um cansaço generalizado, uma fadiga mais generalizada. Estes sintomas são sintomas de tensão muscular. E os músculos nós temos que saber relaxar os músculos. Portanto, ou exercícios de relaxamento muscular, em que podem aprender a fazer isso com psicólogos, podem aprender a fazer isso com fisioterapeutas, que até os fisioterapeutas percebem ainda melhor da parte muscular para conseguirem dar as estratégias certas para relaxar certos músculos. Podem aprender a fazer relaxamentos para conseguirem diminuir a tensão muscular através da respiração. Portanto, a forma como nós conseguimos gerir isto faz com que haja menor tensão muscular, e menor tensão muscular facilita uma melhor gestão do stress. Portanto, é fundamental nós conseguirmos baixar esta tensão que os nossos músculos respondem quando estamos mais em stress. Outro ponto importante é a capacidade de treinar a meditação, ou seja, o mindfulness, a capacidade de estarmos no aqui e no agora, e isto é recorrente ao longo do tempo que eu vou partilhando convosco.
é que a meditação tem claramente sido uma evidência recorrente que a meditação ajuda a baixar os sintomas de ansiedade, os sintomas do stress psicológico, ajuda-nos a diminuir a quantidade de pensamentos que nós temos quando estamos em fases de maior stress e, portanto, há um conjunto de evidência científica que o mindfulness são estratégias que nos ajudam a funcionar melhor e a adaptar melhor às situações de stress. Portanto, há que aproveitar essas estratégias e isso está hoje disponível, podemos aprender isso com os especialistas de saúde mental, em consultas presenciais, em online, há cursos para isso que podem procurar. Portanto, há uma série de ferramentas que se ganha. Tudo isto é importante para quê? Para que nós consigamos conhecer as nossas características para saber funcionar com as circunstâncias que nos causam stress. Porque o nosso objetivo não é fugir do stress. O nosso objetivo é saber gerir o stress. São coisas diferentes. Caminhadas também, exatamente. Mas isso já toco daqui a pouco. Outro fator, proteger o sono. O sono é uma âncora fundamental de vida porque sem nós dormirmos, nós vamos aumentar a predisposição para doenças físicas e mentais. A propensão para nós termos problemas de saúde a médio e longo prazo por falta de sono é muito significativa. O sono é um fator preditor para nós termos sempre mais ansiedade, é um fator preditor para termos mais incapacidade de pensarmos em condições, ou seja, de articularmos bem o pensamento. A falta de sono é um fator estressor ou um fator que aumenta a predisposição para que as nossas capacidades, as nossas capacidades cognitivas, intelectuais, funcionem pior e faz com que nós fiquemos mais cansados com mais facilidade. Aumentamos o risco, por exemplo, de ter lesões musculares, principalmente nos desportistas. Aumentamos o risco de não recuperar em condições as lesões que existem no nosso corpo porque não dormimos o suficiente. Predispõe-nos para o stress. Porquê? Porque o cortisol, que é a nossa hormona do stress, tem um ritmo circadiano, portanto todos os dias o cortisol faz uma variação recorrente e às 8 da manhã geralmente é quando tem um pico mais alto, que é quando acordamos, e ao longo do dia vai diminuindo. Oi Gisele, oi Sirius. E portanto é esta nossa... Oi Marta, oi Denise. Portanto, estava aqui a ver... portanto, é esta variação do cortisol ao longo do tempo que faz com que, se eu não consigo dormir o suficiente para repor os níveis da neuroquímica do sangue, o corpo depois a seguir vai manifestar essa maior predisposição a que certos comportamentos e reações seja maior. E mais uma vez, o que é que isto está a dizer? O corpo e a mente estão ligados. Nunca aceitem a lógica de que nós temos que separar cabeça de um lado ou pensamentos ou lógicas, como se corpo e mente fossem coisas diferentes. Nós temos uma interligação, há uma simbiose de que não há consciência sem uma neurobiologia funcional. Mas só depois pode dormir depois da live. Com certeza, só podem dormir no final desta live, não é? E eu ainda vou jantar, porque eu acabei a minha freguesia precisamente às 10 menos 20 e vim para aqui para a live. E com todo o gosto, que assim até fico com mais apetite para agora saborear a refeição que vou jantar. E essa refeição até me vai saber bem porque eu vou-me entregar ao momento de saborear o aqui e o agora. Porquê? Porque o jantar vai acabar no final. E se eu não apreciar o jantar, no final jantei, mas não saboreei. E tudo que passa ao lado do momento é esquecido porque não foi vivido. E eu quero viver o momento porque ele vale a pena. E isso é o que se traduz depois no verdadeiro conceito de felicidade. É a realidade da vida que vale por si só. E quanto mais eu treino a capacidade de viver das coisas minúsculas, essa realidade, melhor nós vivemos. Amigo Luís de Santos Brasil envia saudações. Então, ok, um grande abraço para o Luís e um abraço para Santos e já agora para o Guarujá e para São Paulo. Portanto, esta componente de nós cuidarmos do sono é mesmo fundamental. Outro ponto, portanto, recapitulando, só para percebermos onde é que estamos, porque já estamos mesmo no final, eliminar os estressores,
cultivar a rede de apoio social, alimentação em condições, saudável, saber relaxar os músculos, meditar, mindfulness, proteger o sono e, agora, por último, a capacidade de oferecermos momentos de prazer. Portanto, o que é que são momentos de prazer? Não é pensarmos, eu vou ter prazer quando ganhar a lotaria ou quando ganhar o Euromilhões. Não confundam nunca, e isso é uma evidência que é transversal a todos os estudos, nunca confundam a ideia ou a ilusão que ter dinheiro traz felicidade. Ou seja, o facto de termos mais, muito ou pouco, o dinheiro por si não traz felicidade. É o que nós fazemos com o que temos que traz felicidade. E isso é que é o mais importante. É a nossa capacidade de conseguir viver a vida com aquilo que nós temos. E muito do que nos traz momentos bons de felicidade, e reparem neste aspecto, que este aspecto é se calhar o mais importante deste último ponto. Aquilo que nos traz mais momentos de felicidade, atividades prazerosas, são os momentos que não se compram nem se vende. Portanto, são as atividades que eu sei explorar no sentido de sentir o momento, em que eu exploro a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, que faz com que eu consiga saborear o momento. E, portanto, o que é isso? Pode ser, por exemplo, ter um tempo com a natureza, em que eu posso, por exemplo, observar os animais, observar a floresta, ouvir a água do mar, olhar para o céu, imaginar formas nas nuvens quando olhamos para o céu, para um dia de sol, tentar ouvir os sons do lugar onde nós estamos, tentar interpretar o que é que será, tentar decifrar, viver as circunstâncias do momento que nós temos, ou conversar com alguém que vale a pena, ou ver um filme que gostamos de ver, ou ouvir uma música, ou perceber o sentido da letra, ou desenhar, ou pintar, ou cantar karaoke. E portanto há tanta coisa que nós podemos de facto explorar que se nós treinarmos essa capacidade de saber viver o momento, chegamos ao ponto de conseguir sentir esses momentos de felicidade. E quanto mais eu consigo ter esses momentos de felicidade, mais vamos conseguir gerir o nosso stress, não para o rejeitar ou para fugir dele, mas para aceitar o que é e eu saber o que fazer com aquilo que tenho. E isso é que é o mais importante, não é? É esta capacidade de ir mantendo as atividades que nos fazem e dão prazer, mesmo que possamos ter montes de problemas para resolver, montes de projetos pendentes para tratar, objetivos de vida ainda que não conseguimos alcançar. Porquê? Porque a vida é isto. A vida é a minha capacidade de ir lidando e superando com transições, com lutos, com perdas, com conflitos, com momentos de déficit, e é isto que nós vamos acumulando ao longo da vida. É nos intervalos destas circunstâncias e quando eu sei viver o momento que eu vou ter mais capacidade de me preparar para as batalhas que me vão causando stress. Se eu seguir um pouco estas estratégias, que estão todas sustentadas cientificamente e daí recomendá-las, que faz com que, se nós treinarmos essa capacidade, nós vamos lidar muito melhor com aquilo que a vida nos vai dando. E, portanto, a vida não é o que me acontece, a vida é aquilo que eu faço com aquilo que me acontece. E, portanto, não esperar um momento especial para ser feliz, mas transformar qualquer momento num momento especial. Exatamente, Mariana. Ótimo. Literalmente, vou repetir que esta frase está ótima. Não esperar um momento especial para ser feliz, mas transformar qualquer momento num momento especial. E isto, nem imagina a dificuldade que isto é. Precisa é treinar isto. Diz aqui o António, amanhã e nos próximos dias vou saborear chocolate. 1 cubo de cada vez, António. 1 cubo de cada vez. Diz aqui o Rui, e quando as pessoas mais próximas de nós são as que nos criam mais stresses, sendo familiarmente mais próximas. Quando eu falei há pouco nas redes que nós podemos ter em termos de apoio social, quando nós estamos a falar da categoria, nós temos aqueles 3 grupos de pessoas. Há umas mais íntimas e pessoais, há outras que ficam numa secção mais intermédia e outras um pouco mais afastadas. Há pessoas que muitas vezes estão na secção mais intermédias ou afastadas, que se calhar deveriam estar mais perto, e há outras que estão mais perto que se calhar deviam estar mais longe.
nessa relação de vínculo mais íntimo, eu não posso estar só a pensar que tem que ser a família ou as questões de sangue. Eu posso ter ali amigos. E, portanto, se há assuntos que eu não consigo falar com certos familiares, eu posso falar com amigos. E o facto de eu conseguir ter alguém que me ajuda a equilibrar o barco no meio das relações que eu tenho, que tenho na minha vida, porque ainda não consigo ter uma alternativa, isto é o que me ajuda a tolerar as circunstâncias para ir construindo valor, para eu perceber onde é que eu quero chegar. Por exemplo, se eu estou num ambiente familiar em que é muito tóxico e que me tira toda a energia e eu me deixo afundar por essa realidade, quando eu não a quero, eu se calhar tenho que transformar muitas vezes esse desespero e essa angústia numa capacidade de desenvolver mais uma raiva focada em desenvolver competências e capacidades para eu conseguir criar uma realidade para mim, pegando, por exemplo, naquelas questões profissionais que já falamos, de criar o primeiro patamar de autonomia e independência, porque se eu conseguir ser mais autónomo e independente, eu já não estou ali por necessidade, então eu consigo escolher sair daquela realidade. E quando eu escolho fazer essa escolha, obviamente qualquer transição, como eu falei há pouco, causa dor e sofrimento, mas porque há um sentido e eu sei o porquê que estou a sair dessa realidade, isso obviamente acaba por me levar a estar num mundo diferente e que já olho de outra maneira para as relações que eu tinha. Isso acontece, por exemplo, quando nós estamos a viver, por exemplo, com irmãos que muitas vezes estão em conflito na mesma casa, porque falta espaço, mas quando depois cada um arranja a sua casa, mais tarde, por exemplo, eles reparam que 10 anos depois funcionam muito melhor do que há 10 anos atrás. Porquê? Porque cada um já tem o seu território. E por isso é que nós tomar decisões definitivas ou tirar conclusões nossas, do tipo eu não presto, eu não consigo, etc., em fases temporárias, eu não posso definir o meu valor permanente por causa de fases temporárias. É possível, diz aqui a Mariana, é possível mesmo ter mindfulness ou meditação num ponto em que nenhum pensamento atravessa o caminho, mesmo a 0%? Não, porque o mindfulness não é nós negarmos os pensamentos que aparecem. O mindfulness, ou saber meditar, não é nós ficarmos desapontados ou frustrados porque passaram pensamentos pela cabeça. É a forma como eles fluem e quando eles vêm à consciência, saber usá-los para voltar outra vez a concentrar-me no aqui e no agora. E quanto mais se treina essa capacidade, mais se aperfeiçoa. Portanto, não é para ficar frustrado, porque a frustração aumenta o stress, é para aumentar a capacidade é o desafio de aumentar a capacidade de sabermos reduzir a frequência com que isso acontece. E isso é que é o mindfulness, é nós irmos conseguindo deixar fluir o que passa pela cabeça para voltar ao momento, para voltar àquilo que é a realidade que temos ali, porque ela vai terminar. Mas dinheiro traz saúde e traz possibilidade de usar bens que nos permitem relaxar e desestressar. O dinheiro não traz saúde, porque para isso então as pessoas ricas não tinham doenças. E portanto não é pelo dinheiro que nós vamos ter saúde, é pelo que nós fazemos com o que temos que nós vamos ter saúde. Portanto, saber gerir a nossa vida é que nos vai permitir usar o que temos, os bens que temos, os contextos que temos, para saber relaxar e desestressar. E diz aqui a Teresa, ou não esperar um momento para tirarmos as nossas dúvidas. Perguntar sem ficarmos a marinar dúvidas. Exatamente. Porque se eu entrego aquilo que eu posso esclarecer e que está ao meu alcance, e pego nisso e ponho nas mãos do mundo, eu vou aumentar a predisposição para ter stress, porque eu passo a ter menos controle. Quanto menos eu controlo o meu mundo, mais stress vou ter. E depois temos aqui mais umas pessoas que foram entrando. Uma boa noite. E portanto, dito isto, e a última, que era realmente aquela que é transversal a todas, a capacidade de articular o pensamento, saber pensar, saber entrar na capacidade de narrar com palavras o que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós fazemos. E quanto mais articulamos isto, mais vamos ser capazes de funcionar na relação connosco, na relação com os contextos, na relação com as pessoas e com os processos para chegarmos aos nossos objetivos. Portanto, era isto que eu tinha para falar hoje convosco. Foi um gosto partilhar estas ferramentas, estas estratégias para lidar com o stress. Convido-vos agora no final a
partilharem esta live com as pessoas das vossas redes que vocês sentem que precisavam de ter estas ferramentas. Espero que usem, porque agora vocês têm mais conhecimento destas ferramentas, adaptem à vossa própria vida, treinem essas competências. E se o autoconhecimento for difícil, se esta capacidade que vocês têm de analisar é uma curiosidade que querem desenvolver e sentem que isso vos pode beneficiar, se não optarem por procurarem um psicólogo para isso, há algo que eu deixo e está sempre disponível no final das lives e também no meu website, que é o curso de desenvolvimento pessoal para se conhecerem de dentro para fora, que é o Inside Out. E esse é um curso que são 7 módulos que atravessa vários destes pontos, em que vai-vos ajudando através de exercícios escritos para que melhorem a narrativa e a vossa autoanálise daquilo que são. E ao passarem por esse processo desses 7 módulos com vídeos, com exercícios em PDF, com apoio de slides, vocês ao passarem por esse processo, espero que no final fiquem muito mais conhecedores e mais responsáveis por aquilo que são e o que querem do que no início. Portanto, convido-vos a ir ao link na bio, que vai ficar entretanto disponível, ou nos stories, deve ser isso que vamos ter aqui pela equipa feito, e será um gosto continuar a ver-vos para a semana. Esta live vai ficar disponível amanhã no YouTube, e às sextas-feiras já temos de volta o Psicologia no Bom Dia no meu canal do YouTube. Esse programa do Psicologia no Bom Dia começou a segunda temporada no YouTube, na sexta-feira passada. É sempre às sextas, não está, nem esteve até hoje no Instagram, vai continuar no YouTube, portanto convido-vos a subscrever o meu canal do YouTube e até para a semana. Um abraço estoico e keep grinding my stoics!